Fala pessoal, dia 21/5, domingo. Vamos hoje falar primeiro internacionalmente sobre geopolítica, uma coisa que raramente eu faço, mas hoje temos aí o Lula envolvido numa polêmica, numa troca de farpas praticamente. Zelensky solicita reunião com Lula para debater sobre guerra com a Rússia. E é que aconteceu que não rolou esse encontro. Zelensky desmascara Lula no palco internacional. O presidente ucraniano não se prestou à humilhação de ser recebido como subalterno e mostrou que Lula quer apenas a rendição da Ucrânia, que é o que realmente aparenta, né? Que Lula realmente está do lado da Rússia e ele gostaria que a Ucrânia se rendesse. E você pode até perguntar para qualquer ucraniano, nenhum ucraniano aceitaria esse tipo de solução, pois eles têm muito amor à pátria. Lula aceita se reunir com Zelensky no Japão, diz aí notícias de dias atrás, aí, né, sobre o Lula e a questão do Zelensky. Só que não aconteceu. Após o encontro cancelado, o Zelensky diz que Lula deve ter ficado desapontado. E o que acontece? Perguntaram, Zelensky, você ficou desapontado em não conhecer, né, não falar com Lula? E aí o Zelensky falou, eu? Quem tem que ficar desapontado é ele. Acho que ele ficou desapontado. E deu uma risadinha, o pessoal deu até risada. Né? A decepção foi de Lula, disse o Zelensky. Tipo assim, eu estou cagando pro Lula. Ele já demonstrou que está do lado da Rússia de certa forma, falou para a Ucrânia meio que se render, que os dois têm que se, vamos dizer assim, assumir a paz, mesmo que a Rússia que está invadindo. Ele falou assim, quem tem que estar decepcionado é ele de vir falar comigo. Eu não vou vamos dizer assim, me deslocar para falar com ele, sendo que ele está errado o tempo inteiro. Foi mais ou menos isso que ele disse. Ele desmenosprezou o Lula, tá? Lula disse que esperou, mas Zelensky não compareceu à reunião bilateral marcada. Mas veja, o Zelensky é maior de idade, ele sabe o que faz, trocando farpas. Falou que estava tudo combinado às 3h15, diz o Lula, mas aí não apareceu. O Zelensky não apareceu, ele foi falar com o responsável, né, o presidente do Vietnã, e não falou com o Zelensky. Só que é aquilo, né? Lula ainda diz que o Zelensky mentiu, na verdade, né? Falou que o Zelensky não veio, tava atrasado, né? Recebeu o recado que estava atrasado, não veio. E não sabe se tem algum outro problema mais sério. E falou que ficou chateado e gostaria de ter conversado. Só que aí não bate as informações, porque um lado fala que não quis receber, uns estavam dizendo que o Lula tratou o Zelensky com um pouco mais de desdém. E aquilo, vamos ler aqui, ó. New York Times chama Lula de aliado da Rússia. Petista evitou encontrar-se com o presidente da Ucrânia. O pessoal a mídia inteira já sabe, né? Lula fica fora de agradecimento de Zelensky ao fim do G7. O presidente ucraniano usou as redes sociais para agradecer a todos os líderes com quem se reuniu ao longo do dia na cúpula do grupo. E lógico, o Lula ficou de fora. E por isso que eu digo, não dá mais para manter esse papel aí, né, vamos dizer, essa imagem de neutro. O Lula não tá conseguindo, porque ele precisa respeitar as suas origens. E qual é as origens dele? China e Rússia, tá? Lula envergonha o Brasil duplamente ao negar encontro com Zelensky, afirma Moedo. Esse aqui que é outro responsável pela volta do PT, né? Porque sempre um isentão ficou batendo na direita, né? E aí ele tá gostando muito. Mas é claro que agora, para tentar um protagonismo, os sociais-democratas vão falar contra o Lula. Nesse momento tem razão, Lula não responde a convites para encontros bilaterais feitos por Biden e Zelensky. Então tá fugindo de todos os lados, porque ele precisa manter o máximo possível de tempo sem ficar aí nos holofotes em questão de guerra da Ucrânia. Pressionado, Lula diz que Putin deveria se explicar na ONU e inaugura críticas à Rússia no G7. Por que ele fez? Porque o Zelensky apareceu de surpresa. E aí o que aconteceu? Ele precisa dá uma recuada, né? Vamos lá, não precisa se explicar, mas ao mesmo tempo ele ataca a ONU, né? E os próprios países que estavam lá. A declaração foi feita durante a sessão rumo ao mundo pacífico, estável e próspero, e ocorreu na presença do presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, com quem o petista chegou a negociar um encontro após pressão da comunidade internacional, mas as tratativas não prosperaram. Ao lado de Biden, Lula critica a formação de blocos e cobra reforma na ONU, né? Falou que não concorda com os globalistas, do lado dos globalistas. Ao lado de Biden, em cúpula, Lula questiona a legitimidade do G7 e ataca o Estado mínimo, né? Então você vê que ele tem essa postura, ao mesmo tempo que ele dá um morde e assopra, mas ele é muito mais morde do que assopra. Mas mesmo assim, se você for olhar aqui essa foto, você vê que o Trudeau, muito feliz, satisfeito em apertar a mão, né? O Lula com a cara de mais ou menos, né? Tô meio desconfortável aqui, tá difícil ali a situação, ele tá sendo pressionado. Eu até questiono, começo a teorizar que os caras fizeram todo esse cenário para pressionar. Lembrando, os globalistas, né, inclusive esse Trudeau aqui, não importa quem seja, eles adoram os comunistas. Eles têm uma paixão platônica da forma que o comunista tem o controle da sociedade. Como é que eles conseguem o controle da sociedade? Eles também querem, mas querem de outra forma. E eles gostariam de ver o Lula do lado deles. E por isso eles ficam gerando situações para o Lula realmente ceder e parar de ser assim,
tão atrevido, né, nessa relação de guerra da Ucrânia, né? Porque ele falou que era cerveja, churrasquinho, resolvia. Eles querem o Lula do lado deles. E o Lula, pelo visto, não está muito afim. Nunca esteve. E por isso ele tem lutado tanto contra os sociais-democratas cada vez mais. Só veio aqui no Brasil em relação ao Deltan. Líderes do G7 prometem definhar a máquina de guerra da Rússia. E aí, como é que fica o Lula nessa, né? Que o Lula realmente ele demonstra. A mídia já reconheceu. A gente consegue ver nas declarações. Esse chega pra lá no Zelensky. E o Zelensky também é muito esperto, fala, eu vou ficar decepcionado? Quem tem que ficar decepcionado é ele de não me encontrar. Quem é Lula, né? Realmente, você vê uma troca de farpas, Lula dizendo que o Zelensky mentiu, de certa forma, e aí o negócio vai ficar muito feio. Vamos ver até quando o Lula vai conseguir aguentar esse cenário tão difícil para ele de disfarçar, né, que é um cara neutro, porque de neutralidade não tem nada. Bolsonaro diz que não teme ser preso e defende Mauro Cid, quer uma prisão light para me carimbar como um ex-presidiário. Muito provavelmente, porque é iguala, porque o sonho de todo mundo é o quê? Colocar Bolsonaro e Lula no mesmo patamar como se fosse a mesma coisa. O sonho de todo social-democrata. Pegar, né, os dois lados e neutralizá-los. É isso que realmente eu acredito e o Bolsonaro realmente tem razão. Eles querem a prisão dele. Por mais que seja uma prisão que não seja nada muito absurdo. Esperamos. Mas realmente é para igualar aí. E aí todo aquele bolsopetismo uníssono que acontece no Brasil, tem aí algo mais plausível, mais tátil, que possa aí ser argumentado. Como o pai de Fernando Collor matou um colega senador durante sessão no Congresso. Isso aqui aconteceu e a Globo dando aquele corpo contra o Collor. Né? Não tentando defender, mas olha que situação interessante. O pai do Fernando Collor atirou em outro senador, mas errou os tiros, matou um cara inocente, né, que ele tinha uma briga, matou, aí todo mundo votou para eles serem realmente presos, ficou 1 ano só preso, né, os dois lá que saíram, que brigaram, que também estavam armados, né. Aí você vê como é o Brasil, desde aquela época, nos anos 60, isso aconteceu em 63, se eu não me engano, já tinha a impunidade. O Brasil sempre foi complicado. Após ser caçado pelo TSE, Dallagnol participa de carreata em Curitiba, perseguição política. Aí teve aí uma movimentação, marcha para Jesus em Curitiba, Moro defende Deltan e pede orações para afastar o ódio em Brasília. O Moro tremendo bastante com o microfone na mão, nunca foi muito bom nas palavras. E tinha um pessoal lá. Qual que é o sonho aí do Moro e do Deltan? É conseguir exatamente o que o Bolsonaro conseguiu, aquela mobilização de conservadores, por isso marcha para Jesus, e aí eles conseguem emular o que o Bolsonaro fez. Só que é muito difícil. É muito difícil. Eu, sinceramente, achava que eles deveriam manter aí a proximidade, né? Eles queriam descolar do Bozo sem perder os apoiadores do Bozo, como dizia Deltan. Na minha opinião, se eles fossem mais espertos, ficariam com o Bolsonaro durante o máximo de tempo possível. Mas não querem. É a mesma síndrome do Witzel, síndrome do Abraham Weintraub. É a mesma coisa, né? E aí eles estão tentando. Pelo menos eles têm um pouco mais de alcance que Witzel e Weintraub, né? Vamos ver se eles fazem alguma coisa. Enquanto isso, o Governo Brasil, a página do governo agora federal, faz aí 137 dias de governo com um fluxograma, né? Uma imagem muito parecida com aí o dossiê, as investigações do Deltan, né? Que ele também usou, muito parecido, justamente no dia que o Deltan teve aí, foi caçado. Você vê como os caras, eles não brincam em serviço em tirar com a cara. Lembra dos números na questão das eleições? Do TSE, que sempre eram multas e números parecidos com, né, a esquerda. Os caras, eles não brincam em serviço, o poder é tanto que eles fazem esse tipo de piada. STF forma a maioria para barrar revista íntima em visitas a presos. Esse é o nosso Brasil. E diz aqui o Pinheiro, agora vão entrar até fuzis nos presídios, né? Ou Amigo Godoy diz, agora pronto, fazendo revista o povo já leva de tudo para dentro dos presídios, imagina sem revista. Sacanagem demais. Parece brincadeira, mas é isso que o Brasil tem, né? Parece coisa de ficção científica, né? Você tirar aí uma revista e para as pessoas que já entravam com muitas coisas, entrar agora com tudo que eles querem. O presídio vão ficar muito mais confortáveis, né? Nova carteira de identidade vai retirar campo sexo e distinção de nome social, diz governo. O Brasil aqui, ó, de acordo com o Ministério da Gestão e da Inovação de Serviços Públicos, as mudanças foram realizadas a pedido do Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania. Segundo o MDH, as alterações visam promover cidadania e respeito às pessoas lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais, queers, intersexuais, sexuais, enfim. Você vê como o Brasil ele é
um país muito intolerante, né? Como falaram, o Brasil é o primeiro país a oferecer acolhimento a refugiados LGBT, mais de locais onde a comunidade é perseguida. Quantas vezes você não escutou alguém falando que o Brasil é o lugar que mais mata LGBTs do mundo? Não é isso que você ouviu? Participantes do BBB falam o tempo inteiro. O país que tem a maior parada gay do mundo tem esse monte de coisa acontecendo, mas vou falar pra você que o país é intolerante demais. É um absurdo, morre muita gente. Bom, imagina no Oriente Médio, né? Preso com 20 mil arquivos de PEDO, homem é solto 24 horas depois. E é assim mesmo que acontece no Brasil, né? Esse tipo de crime, os caras pagam uma fiança e vão embora. Na casa do comerciante, inclusive ele começou com isso no Japão, mas acho que no Japão ele teria sérios problemas com esse tipo de conteúdo. Então ele veio para o Brasil. Os policiais encontraram milhares de arquivos de todo esse conteúdo aí, que o conteúdo criminoso era mantido no computador do comerciante desde 2017. Ele pagou uma fiança equivalente a um salário mínimo de 1.320 e foi solto. Ele falou que desde faz 15 anos que ele tem esse tipo. Ele foi bem sincero, faz 15 anos que eu tenho esse conteúdo. Comecei lá no Japão e vim pra cá em 2011 e tô aqui, né? E quando é preso, paga uma fiança e talvez continue, porque não pega nada, né, pro Brasil. Enquanto isso, o Telegram ignora a polícia e vira terra de ninguém da PEDO. Aí vem a mídia atacando o Telegram. Só que você tem que lembrar, Telegram, não importa o meio. Tem a Deep Web, que é muito pior, ninguém faz nada. Não importa o meio, o importante é pegar as pessoas. Mas mesmo se pegar, vamos dizer que o Telegram, apoia a polícia, né? E tire criptografia, o WhatsApp tire criptografia das mensagens. A polícia vai lá, pega o cara paga R$1.000 e vai embora. E aí? Que adianta a impunidade? É totalmente desnecessário. E aí você começa a entender um pouco mais essa briga contra o Telegram. MST elabora dossiê contra Ricardo Salles e outros deputados da CPI, porque o MST, lembra aquele discurso aí que o pessoal ficou muito animado com o discurso contra o general Dutra? Né? Eu assisti, o Salles fala bem, só que o que pegou foi algumas outras coisas que o Salles falou que pegou no MST. O MST ficou meio chateado. Falando nisso, o meu último vídeo exclusivo que eu postei ontem é sobre o Dutra, tá? Então 1h e pouco, quase 1h30 de vídeo aí que vocês podem assistir, quem é membro do canal, quem está no Padrinho ou Patreon, tá bom? O relator prevê entrega de novo texto do PL das fake news em 2 semanas, e os caras não desistiram, tá? Pelo visto, eles querem realmente isso passar, mas vai ter mudanças, né? Então eles vão tentar sempre isso aí, e espero que o povo brasileiro acorde aí para as mudanças. Falando nisso, se os postos não entenderem, entrarão em cena os aparatos coercitivos dizendo sobre o preço dos combustíveis. Lembra do Bolsonaro? Bolsonaro chegava assim com toda a educação, falava, pelo amor de Deus, repassem aí os descontos para a população, não façam isso, não se aproveitem da população, a gente tirou o imposto, né? Vamos baratear as coisas. Só que o Bolsonaro, infelizmente, como sendo de direita e era contra o sistema, ele não tinha poder. Então o máximo que ele podia fazer é pedir. Só que agora o negócio mudou. O Lula ele vai começar a se meter nos preços do combustível de uma forma errada, que dará muito problema daqui a uns anos, mas vai fazer isso. E se os postos fizerem igual ao Bolsonaro, dessa vez não vai ser tão fácil para o pessoal do posto. Por quê? Porque estão falando com a esquerda. A esquerda tem toda a máquina a favor delas. E aí, com certeza, posto que não der o desconto, né, dos preços, vai rodar, vai ser complicado. Mudanças climáticas, o mundo mais quente pode levar 9 milhões de mortes por ano, diz a OMS. Sempre uma coisa calamitosa, todas essas mensagens de desespero, mas nada é dito sobre as empresas farmacêuticas, né? Todas as empresas que simplesmente fazem coisas que são por debaixo dos panos. Mas o problema, talvez a quantidade de infartos que acontece aí, ou de câncer de intestino, seja mudanças climáticas. Você não pode ter certeza que você vai ver notícias desse tipo aí na mídia, na grande mídia. Décadas de crises econômicas fazem a Argentina flertar com a direita conservadora nas eleições de 2023. Pode até flertar, mas se for igual ao Brasil, vai precisar dos MMs. O que é o MMs? O que foi o MMs no Brasil? Mídia e maquininhas. Só isso você pode flertar o quanto você quiser. Aqui no Brasil, eles completamente, né, liquidaram a direita conservadora com essas 2 letras. E a Argentina, se está pensando, pode ser que não consiga voltar, tá? STF torna mais R$250 por atos de 8/1, total de 1.045, né? E o general chamando o pessoal de fanático. E aqui eu vou deixar só na tela para vocês lerem qual é a reação do pessoal aí
com essa notícia. Esses são os 4 primeiros aí, vamos dizer, comentários. E você vê como é que é o brasileiro. Conversamos muito no vídeo exclusivo de ontem sobre isso. Revisão de livros para excluir termos racistas inflama o debate no mercado editorial. Quem antes era chamado de gordo passou a ser tratado como enorme. O termo fêmea deu lugar à mulher. Homens pequenos perderam o gênero e viraram pessoas pequenas. E pouco a pouco você vê que não é racista. Qualquer coisa que não esteja aí alinhado com os wokes, com a esquerda. E isso é uma grande desculpa para no futuro. Esse livro aqui, ele não faz parte da modernidade. E aí ele vai ser reescrito ou apagado. Quem é que queimava livros? Começa aos poucos, porque os caras são espertos. Tudo é aos poucos para você não perceber. Quando você menos esperar, muita coisa vai sumir e vai ter só um discurso único, tá bom? Pessoal, lembrando, obrigado pela presença de vocês. Nesse domingo, se puder deixar um Pix para ajudar o canal que não tem propagandas, propositalmente para não te incomodar, temos o link da Amazon, clique aí na descrição, navegue, compre qualquer coisa e ajude o canal. Muito obrigado, a gente se fala e até mais.